família, o afeto importa. No trabalho, os direitos também. Relações familiares e vínculo empregatício. Onde começa o direito? Estamos com a presença do professor Anselmo, que falará um pouco sobre essa situação de trabalho em relação familiar. Por favor, professor. Então, muitas das vezes o trabalho em relação ao familiar, ele sofre algumas confusões. Muito porque fica com aquela ideia de estar em casa, é tudo em casa, a gente resolve aqui, eu vou dar uma ajuda de custo. Mas o principal ponto para entender, quando que essa relação familiar de apoio, o que é normal, acontece com todo filho, parente, sobrinho, de dar uma ajudinha em casa, quando isso se torna emprego, é observando essas ideias do que existe uma subordinação, existe um horário certo para você cumprir, você tem obrigações que persistem ao longo do dia, então você não está ali naquela casa, no ambiente familiar, enquanto parente, na sua condição de parente, mas uma condição de obrigação que você assumiu com aquela pessoa de realizar certos cuidados com o filho, com a casa, com a limpeza, com a manutenção geral ali do ambiente, se isso gera em você de certa maneira, um dever de cumprir esse horário, um dever de cumprir essas obrigações, e quando deixa de ser um apoio pontual, um auxílio pontual, como pedir um filho para ir no supermercado comprar alguma coisa, para limpar o quarto dele ou qualquer coisa que seja, para uma coisa diária, que você fiscaliza, você tem que limpar isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer o almoço, isso começa a assumir o contorno de trabalho. E nessa assunção de contorno de trabalho, a gente cria, de certo modo, um risco para essa pessoa. Aquilo que parece muito conveniente ali no começo, de recebe ali, vou manter essa situação do jeito que está, informalmente, dou uma ajuda de custo, pode no futuro ser uma dor de cabeça gigantesca. Primeiro porque é obrigação do empregador o registro de carteira de trabalho quando há emprego. Então essa ajuda de custo pode se tornar dinheiro desperdiçado ali na frente. Quando, se porventura acontecer, todas as famílias geralmente esperam que não, mas sempre pode acontecer um processo trabalhista lá na frente. E esse processo trabalhista de reconhecimento de vínculo, ele vai desde o momento, desde lá atrás, quando começou esse trabalho, puxando FGTS, INSS não pago, determinadas horas extras, piso salarial, adicional noturno, caso tenha, nas horas extras, uma série de fatores. Além de que, para esse seu parente que te auxilia, gera um prejuízo enorme, que é especialmente o prejuízo previdenciário. Então, se você está nesse sistema de ajuda de custo, de informalidade, mas aquilo é um trabalho, que você espera que a pessoa desempenhe enquanto um trabalho, se ela sofre um acidente, como por exemplo eu estou aqui, escorrego, bato aqui, alguma coisa acontece, eu preciso ser afastado pelo INSS. Se eu não sou contribuinte previdenciário, porque eu não tenho emprego, eu já me coloco numa situação de risco que qualquer acidente eu estou impossibilitado de trabalhar e sem direito de receber nada por isso. Então você acaba subtraindo ali essa possibilidade de proteção do sistema de previdência brasileiro. Então, professor, podemos considerar que toda relação de trabalho familiar é uma relação de emprego? Não necessariamente. Emprego vai ser emprego definido ali na CLT, com os critérios de subordinação, tudo mais. E a relação familiar pode existir esse auxílio pontual. Então vamos colocar, veio alguém, um familiar seu, está morando na sua casa, aí você fala, poxa, se você puder, cuida do quarto que você está, dá uma arrumada, quando puder contribuir no almoço aqui, ajudar a fazer alguma coisa. Isso é uma relação normal familiar. Eu estou te pedindo um apoio, não há uma expectativa firmada do trabalho. A relação de emprego ela começa a se definir quando essa pessoa assume um horário de trabalho, obrigações fixas, e justamente quando se converte essa relação habitual de, poxa, pode me ajudar nisso, pode me ajudar naquilo, para faça isso, faça aquilo. Um elemento mais ordenado. Então, justamente nessa transição que deixa de ser uma relação puramente familiar para se tornar uma relação de emprego e entra aquilo da maior proteção, dado uma situação já assinada de carteira de trabalho, proteções previdenciárias, proteção de um futuro processo. Aí, nessa situação, fica a seu cargo identificar quando que deixou de ser aquele apoio normal que um filho faria, um parente faria, um primo faria, de busca aquilo, faz aquilo, para eu estou ordenando que faça e eu espero que se cumpra. Então, nesse momento, transita para uma relação de emprego. Plenamente possível que alguém mora na sua casa, parente do interior, de favor, quer que seja, e não tem uma relação de emprego. Mas, no momento em que se caracteriza essa diferenciação do simples apoio para o trabalho, aí, ok, as coisas mudaram, melhor que se registre.
Em nome de todo o grupo, eu agradeço imensamente a sua participação, a sua contribuição para o nosso trabalho. Professor especialista, mestre em Direito do Trabalho, enriqueceu muito o nosso trabalho e dispõe todo o nosso agradecimento. Muito obrigado. À sua disposição, foi um prazer. Muito obrigado.